A doutora Paula Cavalini, ela é nutricionista, fisiologista do exercício da Escola Paulista de Medicina, professora de Educação Física. Ela me declarou agora essa semana que ela é consumidora da Monavi, uma profissional excepcional. Para que você possa ver um pouco mais essa força, me ajudem a receber doutora Paula Cavalini, por favor. Olá, bom dia. Meu nome é Paula Cavalini. Eu sou nutricionista, como ele falou, fisiologista do exercício e professora de educação física. E eu vou estar falando para vocês um pouco dos produtos da Monavi, de uma forma técnica, mais fácil de ser entendida. Tá? Bom, eu diria para vocês que alimentação balanceada e qualidade de vida andam juntos. Mas por quê? O que é qualidade de vida? Qualidade de vida, cada um tem uma definição e é muito difícil de se definir, porque ela está diretamente atrelada às nossas prioridades. Mas com certeza, todos vocês vão concordar comigo, que todo mundo tem como prioridade saúde. E a saúde e a alimentação balanceada, elas andam totalmente juntas. Então, o que seria saúde? A Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como completo bem-estar físico, mental e emocional, e não meramente a ausência de doenças. Então, pensando comigo, se vocês se alimentarem bem, vocês vão manter no peso ideal, vão adquirir um peso ideal e, com certeza, essas doenças oportunistas, elas vão acabar não acontecendo. Então, com isso, gerando um bem-estar físico. O bem-estar físico, ele acaba gerando um bem-estar emocional. Porque se você está bem, se você está com uma alimentação harmoniosa, o que vai acontecer? Você vai ter um bem-estar emocional, porque a sua autoestima, com o peso ideal, ela acaba ficando elevada. E com isso também bem-estar social, porque uma pessoa bem, uma pessoa de bem com a vida, ela acaba se relacionando muito bem com todas as pessoas. Então, com certeza, se você tiver uma alimentação balanceada, você vai acabar tendo uma das prioridades da qualidade de vida e com certeza tendo saúde ou estando bem próximo de adquirir saúde. Bom, o que seria então uma alimentação saudável? Para se alimentar bem, nós temos que consumir carboidratos. Os carboidratos nós temos nos pães, nas massas, no macarrão. Proteína, as fontes de proteína são tanto as leguminosas, como feijão, grão de bico, lentilha, soja, quanto leite e derivados e as carnes. Temos que consumir gordura em pouca quantidade, mas a gordura boa, principalmente vinda de algumas frutas, de alguns cereais, elas têm que ser consumidas. E temos que consumir fibras vindo das frutas e dos vegetais. Bom, o que a gente vê no Brasil e na maior parte do mundo? As pessoas elas acabam consumindo muito carboidrato, né, uma quantidade muito grande de massas, de pães, quantidade grande de gordura também, e acabam se esquecendo das fibras. E as fibras, elas são muito importantes, tanto para nos dar sensação de saciedade, e com isso adquirir o peso ideal ou manter o peso ideal, quanto para um bom funcionamento corporal. Bom, essa é uma foto da pirâmide dos alimentos, acho que todos vocês já devem ter visto por aí, né? Toda hora na televisão as pessoas comentam hoje uma forma ideal de se alimentar. Na pirâmide dos alimentos você tem que consumir todos os alimentos de uma forma moderada. E o que indicam das frutas, o que indicam das fibras? Que se consuma de 3 a 5 porções de frutas por dia. Mas é muito difícil as pessoas consumirem isso. Por exemplo, vocês aqui, levanta a mão para mim quem hoje consumiu fruta.
Então, assim, as pessoas, elas acabam dando as mais variadas desculpas, tá? Então, eu não consumo fruta porque eu nem compro, porque fruta estraga rápido, estraga fácil. Eu compro fruta, mas ninguém em casa come. Então, como ninguém come, eu acabo não comprando e acabo não comendo. Ou o manuseio das frutas, elas acabam sendo difíceis. E tem um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, um órgão do Ministério da Saúde que chama Vigitel, que ele fala que a fruta, as frutas elas estão presentes nos pratos de 30% dos brasileiros apenas, 5 vezes na semana. E somente 18,9% dos brasileiros, eles consomem de 3 a 5 porções por dia. Então, assim, poucas pessoas no Brasil acabam consumindo a quantidade ideal de frutas. E a Monavi, ela traz para a gente uma forma fácil, rápida, saudável, eficiente, de fácil manuseio, de ter esse consumo das frutas. Pois todos os produtos da Monavi possuem uma grande quantidade de frutas. A fruta principal não, mas a fruta que tem em todos os produtos da Monavi é o açaí, que é uma fruta rica em vitamina C, vitamina E e fibras. E todos sabem para que servem a vitamina C, para que serve a vitamina E. E é muito importante o consumo dela no nosso organismo. Tem uma pesquisa feita pela Fundação Santo André, que diz que o açaí é uma fruta que ajuda na sensação de saciedade também. Então, acaba sendo uma fruta muito importante para quem quer manter-se no peso ideal ou atingir o peso ideal. Essa é uma fotinho do açaí, acho que todos conhecem. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, mostrar para vocês um pouquinho de estatística, tá? 48% das mulheres e 50,1% dos brasileiros com idade superior a 20 anos estão com sobrepeso ou obeso, isso é, acima do peso ideal. No Brasil, ele é o terceiro maior consumidor de inibidores de apetite à base de anfetamina. E todos sabem que as anfetaminas mexem com o nosso sistema nervoso central, então assim, pode até fazer com que você tenha um peso mais rápido a curto prazo, mas isso a longo prazo não é eficiente. E em 2010, 50% dos brasileiros que foram entrevistados por esse órgão queriam perder peso, queriam fazer dieta ou pretendiam entrar num programa de reeducação alimentar. Bom, o que é perda de peso, tá? Para mim, a perda de peso, a gente se define em 3 palavrinhas. Comprometimento, disciplina e moderação. Então, o que é comprometimento? Nós temos que nos comprometer com aquilo que a gente está fazendo. Então, se eu quero perder peso, eu tenho que me comprometer com um programa de atividade física e eu tenho que me comprometer com uma alimentação balanceada. Eu tenho que me comprometer a estar fazendo uma alimentação balanceada. Tem que se ter disciplina. Como assim? É difícil acordar cedo para fazer atividade física? É difícil trocar um prato de um trash food, né, de um fast food, por uma alimentação, por uma saladinha? Só que não é impossível. E por isso que a gente precisa ter disciplina. A partir do momento que você decidiu fazer um programa de reeducação alimentar, você tem que se comprometer com isso e a disciplina está diretamente atrelada a isso. E moderação. Por que moderação é uma palavrinha-chave para a perda de peso também? Como tudo na vida, a gente precisa ter moderação. Tudo que você consumir com moderação, não tem nada que é proibido ou que não é permitido, desde que seja consumido com moderação. Bom, quer um jeito fácil de consumir frutas logo que você acorda, e aí uma dessas 3 a 5 porções diárias de frutas, a gente já conseguir matar, já conseguir consumir, é tomando Monavi Active, que além de ele possuir frutas, ele tem colágeno hidrolisado. E ele vai estar ajudando você durante o dia inteiro. Bom, mas para se manter no peso ou para perder peso, é só tomar o Monavi Active pela manhã? Não, por causa desse carinha aí, tá? Dos nossos ancestrais, dos homens das cavernas, nós temos um metabolismo muito lento. O que é metabolismo? Tá? Todo mundo fala, mas muitas pessoas sabem a definição correta de metabolismo. Metabolismo é a energia que nós precisamos para as funções vitais. Então, para você respirar, para o seu coração bater, você precisa de uma quantidade de energia. E isso que é o que é definido como metabolismo.
Então, assim, antigamente, muito antigamente, não existia geladeira. Então, assim, os homens das cavernas, eles caçavam e eles tinham que consumir esse alimento muito rapidamente. E aí, o que acontecia? Como não podia ter esse armazenamento, eles consumiam, o teu corpo não sabia quando você ia ter a próxima caça. E aí, o que acontecia? Você acabava tendo a absorção disso que ele estaria comendo, como gordura. Tá? Por quê? A gordura, 1 grama de gordura, para vocês terem ideia, ela tem 9 calorias. 1 grama de massa muscular, ela tem 4 calorias. Então, é mais inteligente, né? Não para quem quer emagrecer, mas assim, é mais inteligente para eles, né, absorver gordura, porque caso eu precise de energia, eu vou ter 9 calorias para me dar energia, do que eu absorver aquela alimentação como massa muscular. Então, ficar períodos muito grandes sem comer faz com que o nosso organismo lembre disso, tá? E estoque gordura, porque como eu falei para vocês, ela nos dá 9 calorias por grama, tá? Então, é mais inteligente para o organismo estocar gordura por garantia de sobrevivência. Bom, então, para manter o metabolismo ativo, temos que fazer lanches intermediários. Os lanches intermediários são lanches que acontecem entre o café da manhã e o almoço, e entre o almoço e o jantar. E o que a Monavi tem como lanche intermediário? O EMV, que é o energético, que todos conhecem, que é uma excelente fonte de frutas e de fibras, e possui também o Guaraná, que vai dar energia para um dia inteiro. E o Review, a barra de proteína Review, que ela é uma excelente fonte de proteína, fibras, como o Maurício falou para vocês, e ela é excelente também para um consumo de lanche intermediário. O bacana desses produtos é que eles têm um baixo valor calórico, então na média de 100 calorias. Então, novamente, excelente para um consumo, um valor calórico ótimo para um lanche intermediário. Bom, a barra de proteína, ela serve também só para quem está querendo emagrecer. Então, quando vocês forem oferecer para alguém essa barra de proteína, ela não é só para quem está querendo emagrecer, e sim para quem está querendo ganhar massa muscular ou manter-se no peso também, por causa da quantidade de proteínas que essa barra contém. Bom, então ela é uma barra de proteínas, como eu falei, com cereais, frutas, açaí e colágeno. Ela é ótima para esses lanches intermediários, ela possui 101 calorias por porção. Tem baixo valor calórico e serve tanto para dietas para perda de peso, quanto para manutenção de peso, quanto para ganho de massa muscular. O Maurício passou para vocês também, apresentou hoje para vocês o shake Review, que ele serve também para perda de peso ou para manutenção do peso. O Review, ele é um shake que para a perda de peso, ele é indicado que você substitua 2 refeições principais. Então, vamos combinar que assim, a gente vai chamar hoje aqui de refeição principal, café da manhã, almoço e jantar. Então, quando vocês forem oferecer esse produto, ofereça como substituição do café da manhã e do jantar, seria a melhor opção, tá? E o almoço, o cliente, o paciente, enfim, estaria consumindo outro alimento. Ele tem 203 calorias por porção, desde que misturado com 250 ml de leite desnatado. Mas ele pode ser misturado também com leite de soja, para o consumidor que tiver intolerância à lactose ou alguma alergia alimentar ao leite. Monavinui, que é um líquido, né, à base de inositol, ervas e frutas, que ele é indicado para o fechamento do dia, né? Então, para você repor as suas energias de um dia inteiro. E aí, como a gente está falando de perda de peso, por que o Nui seria indicado também para quem está querendo perder peso? Todos vocês devem ter ouvido falar também que para você perder peso, você tem que ter uma boa qualidade de sono, tá? Se não dormirmos bem, o que acontece? O nosso organismo, ele libera um hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse, que ele é hiperglicemiante. Então, o que é isso? Ele aumenta a nossa glicose sanguínea, tá? Aumentando a nossa glicose sanguínea, consequentemente, você acaba tendo a liberação de outro hormônio, que é a insulina, que todos também já ouviram falar na insulina, que ela é responsável por baixar essa glicose. Só que a insulina, ela tem um probleminha, ela é lipogênica. Então, o que seria
Isso, ela forma gordura, tá? Então você acaba absorvendo, tendo uma absorção maior do que gordura. Então, o Monavi-Nui, no final do dia, ele ajuda, segundo uma pesquisa feita pela Unifesp, o inositol, que é um componente do Monavi-Nui, ele faz com que você tenha essa modulação da insulina. Então, ele acaba fazendo com que você não tenha uma secreção muito grande dessa insulina, consequentemente, como eu expliquei para vocês, ajudando a não ter absorção de gordura, uma grande quantidade de gordura durante o dia. Porque quando que a gente engorda e quando que a gente emagrece, tá? Eu não sei se vocês têm essa informação, mas eu vou estar passando rapidamente para vocês. No final do dia, no período de descanso, o nosso organismo faz uma continha, tá? Então, hoje eu consumi 2.000 calorias, eu gastei 2.400 calorias. Tum, 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 a balancinha pendeu para o gasto energético e aí você acaba emagrecendo. Caso você consuma mais do que você gastou, você acaba engordando. Então, essa balancinha, ela tem que estar sempre equilibrada, tá? Ou para quem quer emagrecer, a gente tem que pender essa balancinha para mais gasto energético e menos ingestão energética. Então, assim, no final do dia, como o nosso organismo faz essa continha, fechar o dia com o Monavi-Nui nos ajuda devido à substância chamada inositol. Bom, uma alimentação balanceada, então, ela proporciona o quê? Com certeza, além da perda de peso, um ganho de massa muscular ou a manutenção de um corpo tido como saudável. E aí, assim, quando vocês forem oferecer os produtos da Monavi para alguém, vocês podem oferecer também para atletas, para praticantes de atividade física. E não somente não taxar a Monavi, os produtos da Monavi, somente para aquelas pessoas que queiram perder peso, tá? Porque é muito importante também, existem pesquisas, né? Aqui tem outra pesquisa feita pela Unifesp, que fala que o inositol também ajuda a utilizar a gordura durante a atividade física. Aonde que a gente tem inositol também? No EMV. Então, no Monavi-EMV. Então, consumir o Monavi-EMV antes da atividade física, segundo essa pesquisa feita pela Unifesp, faz com que você tenha um consumo maior, uma modulação maior da gordura, tá? Devido à substância chamada inositol. As frutas, se consumirmos frutas também de uma forma líquida, a gente tem uma absorção mais rápida pelo trato gastrointestinal. Então, por que é bom consumir ou o próprio Monavi Active ou o EMV antes da atividade física? Porque você acaba tendo uma absorção de energia rapidamente. Então, para atividades extenuantes ou por uma atividade que você precisa de uma energia rápida. Então, por exemplo, eu trabalho muito com triatletas, né? Então, a gente pode você pode estar indicando o EMV para uma transição de natação para bike, ou ele estando na bike, consumir o energético, que ele acaba tendo uma energia, tá, ótima, fácil, saudável, de grande qualidade. Bom, eu vou passar para vocês agora umas formas de alimentação, tá? Então, como que vocês poderiam oferecer para o cliente de vocês esses produtos, né? Como que a gente pode montar uma dieta balanceada com esses produtos? Então, vocês poderiam oferecer, começar o dia tomando o Monavi Active e aí consumir o café da manhã normalmente ou utilizar o Review como café da manhã. Vocês viram o preparo do Review como que é feito, então ele é fácil, de fácil manuseio. Então, consome o Review, sai para trabalhar, para fazer as suas atividades diárias. Entre esse café da manhã e o almoço, que é aquilo que a gente já chamou de refeição intermediária, de lanche intermediário, consumir ou uma fruta, ou o MV, ou a barra de proteína. Almoçar balanceadamente. Então, o que seria um almoço balanceado? Você tem que olhar para o seu prato e ter metade dele de salada e a outra metade de proteínas e carboidratos. Porém, para quem precisa perder peso, a gente dispensa no primeiro momento o carboidrato e você acaba consumindo saladas e a fonte de proteína. Entre o teu almoço e o teu jantar,
consumir também um lanche intermediário, que pode ser ou a barra ou o MV novamente. E no jantar, ou estar tomando o review, tá? Ou estar consumindo, tendo o jantar. Para você ter uma refeição de 1.200 calorias, que é a maioria das dietas, elas possuem 1.200 calorias, né, para quem quer emagrecer. Quem de vocês sabe por que as dietas têm 1.200 calorias? Levanta a mão para mim, quem sabe o porquê desse número mágico? Quase ninguém, né? Então, assim, por que existe esse número mágico de 1.200 calorias? Então, por que você vai no endócrino, você vai num médico, num nutricionista, não diria nutricionista, porque o nutricionista ele acaba montando uma alimentação individualizada para você, mas assim, por que as revistas, por que os órgãos de televisão, eles acabam indicando uma dieta de 1.200 calorias? Porque a grande maioria das pessoas, elas acabam tendo uma taxa metabólica. Então, lembra do metabolismo, que é a quantidade de energia para as funções vitais, tá? Então, você acaba tendo uma taxa metabólica de 1.200 calorias. Então, por isso que é indicado uma dieta de 1.200 calorias para emagrecer, porque isso você vai estar utilizando somente para respirar, para o seu coração bater. Então, qualquer coisa que você faça além daquilo, vai acabar pendendo a balancinha para o gasto energético positivo, tá? Então, uma refeição de 1.200 calorias, teríamos o quê? Como café da manhã, o review, tá? Então, um copo de Active antes, como café da manhã, o review, mais uma fruta. Entre café da manhã e almoço, a fruta. No almoço, salada e grelhado, então carboidrato para 1.200 calorias, ele tem que sair da sua alimentação, tá? Um lanchinho intermediário no meio da tarde, que pode ser ou o MV ou a barra de proteína. E no jantar, o review novamente, com uma fruta. E para fechar o dia, o Nui, o Monavi Nui. Consumindo dessa forma, você acaba tendo uma dieta de 1.200 calorias. E, com certeza, você acaba tendo ali a sua balancinha de calorias sendo positiva, né, para a perda de peso. Bom, outras formas de utilização é o shake em uma das refeições principais para a manutenção do peso. Então, para aquela pessoa que não quer mais perder peso, a gente indica o consumo do review, uma refeição ao dia. Então, isso é importante porque se a pessoa já atingiu o peso ideal, não quer dizer que ela tenha que parar de consumir os produtos. Então, utilizando uma refeição diária, ela acaba conseguindo ter a manutenção desse peso. Aí vocês vão perguntar para mim, mas aí é bacana eu trocar o café da manhã ou o jantar? Já que para emagrecer seriam as duas refeições. Aí é do indivíduo, é da pessoa que está fazendo, ela opta por aquilo que fica mais fácil e mais tranquilo para ela. Bom, vocês podem oferecer o review também antes de uma atividade física extenuante, porque ele é de fácil absorção. A barra de proteína após a atividade física, ela serve para quem tem incremento de massa magra. Então, também é importante, e aí não é a pessoa que está querendo emagrecer apenas. E eu vou dar o meu parecer aqui como um parecer técnico, tá, para vocês. Eu experimentei, eu tive contato com a Monavi há pouco tempo, né, e eu experimentei os produtos, tomei esses produtos da Monavi por uma semana, eu fiz essa dietinha de 1.200 calorias, tive perda de peso, tá? E assim, o sabor dos produtos, eles são muito bons, eles são de fácil manuseio, levava a barra de proteína para o meu consultório e consumia. Então, assim, os produtos da Monavi, ao meu parecer, eles se vendem por si só, tá? Então, o que eu poderia falar para vocês, tá? Como profissional da área. Então, assim, quando vocês forem vender esse produto, oferecer esse produto para alguém, fale menos e fale mais sobre o produto. Então, assim, não venda que ele faz tudo, né? Então, assim, fale menos e fale o que ele tem, né? Porque, como eu falei para vocês, ele se vende por si só. Então, fala que ele tem vitamina C, vitamina E, possui inositol, que a pessoa que está lá do outro lado, se ela for um profissional da saúde, por exemplo, ela vai saber do que você está falando. Se ela não for, e se ela for um leigo,
Todo mundo sabe para que serve a vitamina C, para que serve a vitamina E, para que serve o colágeno. Na televisão, Globo Repórter, todo final de semana só fala, toda sexta-feira é só nutrição. Então, assim, venda, fale o que tem o produto, não prometa demais. Então, assim, fale menos, mas fale o que é o produto. Porque, como eu falei para vocês, a Monavia, ela se vende sozinha, tá? Obrigado, agradeço vocês. Obrigada.